A história se repete. Os dados do impeachment da Dilma Rousseff mostram que o Lula está seguindo pelo mesmo caminho. E se a queda dela foi inevitável em 2016, o que impede a queda de Lula? Nós vamos aqui aos números, eu vou mostrar para vocês o que define essa queda possível. Mas, em suma, em março de 2016, antes da Dilma cair, apenas 10% dos brasileiros aprovavam o governo dela. Hoje, o Lula tem um apoio de 24% da população. Que não é muito melhor, não é? Em 2023, ele começa com 38% de apoio e despenca. E se essa curva continuar, o desfecho é óbvio. A reprovação da Dilma antes do impeachment chegou a bater 69%. Hoje, o Lula já tem uma reprovação de 41% e sobe, só cresce, principalmente no Nordeste, que é o lugar que sempre foi o grande berço eleitoral do Lula, sempre votou muito bem tanto nele quanto no PT. O desgaste segue aumentando. Então, imagem na tela aqui do lado para vocês verem. Eu não sei quem fez, isso foi me enviado no WhatsApp. Se você é responsável pela confecção dessas imagens, entre em contato por aqui, eu vou dar os créditos para você nesse vídeo. Mas veja por aqui, classe A e B, as classes mais altas, né? Estão com uma reprovação aqui de 69%, quase 70% em relação à aprovação aí de 30%. Ainda, classe C vai seguir também acima dos 60% a reprovação aqui do Lula. Ainda, do lado classe D e E, aquele ainda tem realmente algum apoio, 51% de aprovação, mas parelho, né, com 48% de reprovação já na classe mais baixa, mais pobre da população. Ainda, entre os protestantes evangélicos, 69%, né, de reprovação versus 30% de aprovação. Ainda católicos, 52% de reprovação, a maioria, mas ainda está ali, né, no fiel da balança. Ainda ensino superior, 65%, acima de 65, reprovam o governo Lula, assim como o ensino médio também reprova o Lula, ensino médio completo, 61% de reprovação. Quem ainda tem ali um ensino fundamental completo, ele tem alguma popularidade, cerca de 51%, quase 52%. Acima dos 60 anos também é a base de apoio do Lula, mas você parte daí para baixo, 59 para baixo, a aprovação dele despenca. Aqui dos 44 aos 59, 58% de reprovação. Dos 35 aos 44, reprovação de 62%. Dos 25 aos 34, quase 65% reprovam o governo Lula. E ainda aqui, na parte mais jovem, dos 16 aos 24 anos, quem acabou de tirar título de eleitor, até os 24 anos, pessoal ali na faculdade, entrando no mercado de trabalho, 56% reprovam Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda aqui, divisão entre raças, negros, pretos, 61% aprovam o governo, pardos, 52% reprovam o governo, brancos, 68% de reprovação ao governo. Ainda entre homens e mulheres, homens reprovam o Lula 61% e meio, mulheres 54,1% reprovam também. E aqui a gente tem a quebra por região do país, que também é uma leitura fundamental. O Lula é reprovado quase em 70% no sul do Brasil. Subimos para Sudeste, 62% reprovam o governo Lula. Ainda, Centro-Oeste, 63% de reprovação ao governo. No Norte, 53%, mais do que a metade. Ainda Nordeste, aqui é onde ele ainda tem base de apoio, mas vem numa curva de queda nos últimos meses, principalmente com o aumento da inflação, certo? Então, esses são os dados do governo Lula por agora. Então, no meio dos universitários ele perde. Quem tem nível de escolaridade ensino médio também perde, ele vai ganhar só no ensino fundamental ainda. Ainda vai ter um dado muito preocupante que é a base jovem do governo, que sempre votou muito bem na esquerda e muito bem no PT, os mais jovens têm abandonado o governo Lula. Na época da Dilma, chegou uma reprovação que bateu 57% entre quem tem 16 e 24 anos. Agora já está numa reprovação grande o governo Lula. Quem está entrando no mercado de trabalho, quem
tem título de eleitor, então isso aponta para reprovação do PT, não só agora, mas no futuro. Ainda no meio religioso, os evangélicos têm um caminho longo já de rejeição ao PT, tanto com a Dilma lá atrás, onde 21% aprovavam o governo dele, e agora acima dos 60% de reprovação no meio dos evangélicos, o PT. Mas os números aqui vão dizer muito pouco, eles não vão mentir para a gente de que o governo Lula realmente está em queda livre. O desgaste está se acelerando nos últimos meses, principalmente com a questão da inflação. O apoio dele está se desfazendo, tanto no Senado, na Câmara. Tá ficando cada vez mais caro apoiar o PT, tá ficando cada vez mais caro politicamente. Então, se a Dilma caiu lá atrás, por que o Lula não cairia agora? O Brasil já viu esse filme antes. E o final pode ser o mesmo, mas vai depender de você. Se você vai comprar a narrativa dessa pseudo oposição ao governo que hoje vira e diz: não, vamos esperar 2026. Não, a gente não pode esperar 2026. O Lula foi reeleito com o escândalo do mensalão sendo divulgado todos os dias na televisão, nos jornais, e ele ainda assim ganhou. Então a gente não pode ter a esperança de que ele vai ser derrotado somente nas urnas. Não, nós precisamos do impeachment do Lula hoje, para garantir que ele perca seus direitos políticos e não possa disputar em 2026 novamente. Isso é importante para o progresso da nação. Se o seu deputeg, se o seu senateg de estimação que você votou está falando não vá para as ruas, se o seu ex-presidente favorito está falando não vá para as ruas, não obedeça. Siga o seu instinto, siga o seu coração, vá para as ruas. Nós estaremos do Farol da Liberdade na Paulista, apoiando o fim do governo Lula agora. Fora Lula já, fora Lula para ontem. Contamos com seu apoio nas ruas para que a gente derrube o governo do PT mais uma vez.